Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, querido filho e filha do Pai das Misericórdias. Estamos neste momento de oração para pedir que o Pai realmente abençoe a nós. Abençoe esse nosso dia, abençoe essa nossa caminhada e essa Semana Santa que nós estamos vivendo. Semana maior, semana das bênçãos do Pai, semana em que nós comemoramos aí o centro da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E que este salmo aqui que nós vamos meditar, apenas um versículo, viu? Possa nos ajudar a realmente amar a nosso Senhor, a entrar com Ele na morte, morte para os nossos pecados, e que nós ressuscitemos para a vida nova, para a vida que Ele deseja para cada um de nós. É o Salmo 95, versículo 8. Salmo 95, versículo 8. Quem dera que hoje ouvisseis sua voz, não endureçais os corações, como em Meriba, como no dia de Massa no deserto. O salmista convidava no início deste salmo, ele convidava a exultar de alegria. Depois ele dizia para adorar, para se prostrar na presença dele, do nosso Deus. E agora ele diz para não endurecer o coração, que o coração não esteja fechado à voz dele, à voz do Senhor. Eu e você precisamos, para celebrar bem a Páscoa do Senhor, ter os ouvidos atentos, o coração aberto para as graças de Deus, para a graça de Deus. E qual é a graça maior de Deus em nossa vida? Senão o seu amor através do seu Filho Jesus. É a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a principal graça que eu e você precisamos estar abertos. Coração aberto, mente aberta para Jesus Cristo, para o Pai. Coração aberto, ouvidos abertos e atentos à voz do Pai. Ouçamos a voz do Senhor. Não fecheis o coração, os ouvidos, como diz aqui o salmista, como em Massa, como em Meriba. Infelizmente o povo de Deus lá no Antigo Testamento se fechou para Deus. Mesmo o nosso Senhor tendo se manifestado, mesmo o nosso Deus, Adonai, tendo se revelado no monte, através das palavras, através da libertação, mesmo assim, o coração do povo de Deus se fechou. Que o meu coração, que o seu coração não esteja fechado a Deus. Que os nossos ouvidos estejam abertos à voz de Deus e não abertos à voz do inimigo. No Catecismo da Igreja Católica, nós temos o seguinte, minha gente. Catecismo da Igreja Católica, número 391. Como o inimigo atentou lá os nossos primeiros pais e continua a nos atentar hoje, por trás da opção, da desobediência. Os nossos pais pecaram pela desobediência. Foi isso que aconteceu. Pela desobediência de nossos pais, há uma voz sedutora. Por detrás desta desobediência dos nossos pais, há uma voz sedutora, infelizmente, que se opõe a Deus. Por inveja, faz cair na morte. O inimigo que ressoou ali com a sua voz e fez com que Adão e Eva caíssem no pecado. Infelizmente, eles deram abertura, deram brechas, e por isso caíram.
Meu irmão, minha irmã, ouvir a voz do Senhor, não fechar os nossos ouvidos e o nosso coração a Deus, significa ouvidos atentos e olhos abertos à graça de Deus, à voz de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Ouvir a voz de Deus. Não fechar o nosso coração. Infelizmente, o inimigo, o diabo, ele não quis se submeter mais a Deus, se submeter a nosso Senhor. Por isso ele se desviou. Por isso ele se tornou o divisor, o diabolos, aquele que está contra Deus. E não bastando isso, é claro, o diabo atingiu a criação. E por isso, infelizmente, os nossos primeiros pais pecaram por desobediência e porque ouviram, infelizmente, a voz do inimigo. Que nós não ouçamos o inimigo, mas que nós ouçamos a Deus. E há vários exemplos bons e tristes na Sagrada Escritura. Um desses, não tão bons e tristes, foi esse que nós acabamos de ouvir. Não fecheis o coração, como em Massa, como em Meriba. Aqueles nossos irmãos, aquele povo de Deus, infelizmente se fechou a graça de Deus. Nós não devemos fechar o nosso coração, mas devemos abrir o nosso coração a Deus. E se for para fechar o coração, que seja para fechar para o inimigo. Que os nossos ouvidos se fechem mais para o inimigo, jamais para Deus. Esta graça ao Pai que nós queremos te pedir nesta hora, nesse tempo ainda, em que nós vamos comemorar a grande festa da Páscoa. Infelizmente temos aí maus exemplos dos discípulos que não guardaram a palavra, que debandaram, que abandonaram o Senhor. Nós não queremos abandonar, Senhor. E mesmo que talvez a nossa situação tenha sido como a deles, nós também abandonamos, traímos, nós também negamos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, como fez Pedro. Que o Senhor toque o nosso coração para nós voltarmos, para que nós nos voltemos para o Senhor. E por isso hoje, agora, eu já quero voltar para o Senhor. Então diga isso: Senhor, eu quero voltar hoje para Ti. Eu não vivi bem essa quaresma, mas nessa Semana Santa eu quero me comprometer contigo. Eu quero viver bem ainda esses dias de Semana Santa para poder comemorar a grande Páscoa. Que o Senhor possa fazer morrer a voz do inimigo no meu coração, fazer morrer a voz do inimigo aos meus ouvidos, e que por outro lado eu ouça a Tua voz, que eu não te rejeite mais, mas que eu te acolha mais e mais na palavra, que eu te acolha mais e mais nos sacramentos, que eu te acolha mais e mais no irmão. Esta graça, Pai, que nós te pedimos. Não queremos fechar o nosso coração e fechar os nossos ouvidos, como tantos já o fizeram, mas queremos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração à Tua voz, ó Pai. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sobre você, para que o seu coração e os seus ouvidos estejam sempre abertos para Deus e fechados para o inimigo, a bênção
Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.